No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que se faz para pagar 0% de impostos no seu e-commerce, no seu negócio online digital. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização. Para quem quer ganhar dinheiro online, sem fronteiras, em moeda forte, por exemplo, construir capital de forma global. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também, até porque no vídeo de hoje eu vou dar uma dica que é muito importante e que é pouco falada aqui na internet, que é como fazer para zerar os impostos que você paga aí no seu marketplace, na sua operação de dropshipping, de venda de infoprodutos na Amazon, no seu e-commerce, porque isso é algo que realmente pode potencializar os seus resultados. E a primeira dica que eu te dou para que você consiga diminuir essa tributação é montar o seu negócio de forma internacional, focando em vender para estrangeiros, em ter as empresas que fazem essa venda, possivelmente o estoque, fora do Brasil, porque somente assim que você vai conseguir zerar os impostos. Afinal, o Brasil é um verdadeiro de um inferno fiscal. Mas ao jogar essa sua empresa lá para o exterior, aí você tem um leque de novas oportunidades de estruturas que você pode aproveitar. Além do que, você também pode vender para clientes que estão em outros países, países com um poder aquisitivo mais alto do que no Brasil, que vão estar dispostos a pagar mais caro no produto ou no serviço que você está vendendo. Ou seja, internacionalizar só tem vantagens, principalmente quando se trata de um e-commerce. E aí, a segunda dica que eu te dou é quanto à estrutura que você vai montar para essa empresa. Ao meu ver, você deve buscar montá-la em um país que o imposto é 0% e acabou, sem mais conversa. Não que seja 3%, mas dá para chegar a 4%, ou que seja 7%. Tenta buscar o que é 0%, porque você vai ter problema com chargeback, de ter que devolver o dinheiro para cliente, produto que não chega, de ter que refazer nota, cancelar, sei lá. Então, esse tipo de problema, ele se torna mais fácil de resolver quando você não tem que lidar com reaver tributos que foram pagos de produtos que no final do dia nem foram vendidos, por exemplo, entre outras questões nesse sentido. E provavelmente a estrutura mais interessante para você montar essa sua empresa de e-commerce vai ser uma LLC nos Estados Unidos, mas isso depende de vários outros critérios. A LLC ela é interessante particularmente para as pessoas que não têm estoque. Quem faz dropshipping, por exemplo, vende lá no site na internet, o produto vai da China e já chega direto na casa do cliente e você nem viu a cor do produto. Quando se lida com estoque, quando se lida com clientes na Europa também, por exemplo, a questão começa a ficar um pouco mais complexa, mas a LLC ainda tende a ser bastante funcional. Mas vamos pegar o exemplo do sem estoque então. O que acontece é que todas as LLCs americanas que possuem um único sócio, elas vão ser desconsideradas para fins fiscais. E por conta disso, elas não precisam pagar imposto para a IRS, a Receita Federal Americana, desde que elas não façam parte do USTB, United States Trade or Business. E para que elas não façam parte desse sistema, você precisa tomar alguns cuidados, como por exemplo, um único sócio não ser americano, um único sócio não ter o green card, a empresa não pode majoritariamente ter funcionários americanos e, preferencialmente, não ter clientes nos Estados Unidos. Então, se você monta uma LLC com um único sócio nos Estados Unidos para vender para países da América Latina, por exemplo, é muito provável que essa LLC não precise pagar impostos. E digo mais, ela precisa ter um único sócio, mas esse único sócio pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, no Uruguai, nos Emirados Árabes Unidos, e dentro dessa empresa você pode botar 10, 15 sócios, pessoas físicas, desde que, é claro, nenhum deles seja americano, porque se for, a questão vai ficar um pouco mais complexa. Mas a grande vantagem da LLC americana é que
além de o imposto poder chegar a zero, principalmente se você escolher os estados americanos corretos para montar essa empresa, você também consegue com uma maior facilidade fazer uma abertura de uma conta digital. No Mercury Bank, por exemplo, ainda consegue linkar um gateway de pagamento que seja global, como o Stripe, eventualmente até mesmo o PayPal, para facilitar o recebimento do dinheiro que você vai ter com as vendas desse produto. Então, antes de mais nada, é uma estrutura que abre muitas portas. É muito mais conveniente processar por uma empresa americana as suas vendas do que por meio de uma empresa em Belize, por exemplo, que você vai ter alta dificuldade para conseguir um gateway de pagamento. Agora, você precisa tomar cuidado em 2 pontos específicos. O primeiro deles é se você vender para dentro dos Estados Unidos. O segundo deles é se você tiver estoque ou alguma operação real dentro do país. O que acontece é que se você vender para dentro dos Estados Unidos por meio dessa LLC, em se tratando de uma venda de um produto, pode ser que essa empresa seja considerada vinculada ao USTB, United States Trade or Business, razão pela qual ela possa ser que tenha de pagar impostos nos Estados Unidos. Principalmente se você estiver fazendo essas vendas por meio da Amazon, que tem um estoque dentro dos Estados Unidos, a depender de qual for a sua relação com a Amazon. Do mesmo modo, se você tiver um galpão dentro dos Estados Unidos, ela vai ser considerada vinculada ao sistema americano. Funcionários, a mesma coisa. E basicamente, lógica parecida se reflete lá na Europa. Se você tiver um galpão na Espanha, ainda que você esteja faturando pela LLC americana, a empresa da Espanha eventualmente vai ter de acabar pagando impostos por lá também. Razão pela qual o lugar onde a operação acontece de fato também é muito importante. Então, se você estiver diante de algum desses 2 fatos aí que trazem mais complexidade ao seu negócio, ter presença nos Estados Unidos ou ainda não ser dropshipping, ser uma operação que tem estoque, seja lá onde for, aí a sua estrutura ela precisa ser um pouco mais complexa. E eu particularmente gosto de um modelo que envolve 3 empresas distintas. A primeira delas, uma empresa mãe, que pode ser no Uruguai, pode ser nas Ilhas Virgens Britânicas, pode ser nos Emirados Árabes Unidos, vai depender muito de cada caso. A segunda delas, uma empresa filha número 1 dessa empresa mãe, que pode ser uma LLC americana, que vai ser quem vai fazer processamento aí da compra, da venda de todos esses produtos. E a terceira delas, mais uma empresa filha número 2 dessa empresa mãe, que vai ser responsável por contratar funcionários nos Estados Unidos, na Espanha, seja lá onde for, por contratar o espaço do galpão, por toda a logística. Dessa maneira você separa quem é o braço que ganha dinheiro e quem é o braço que está gastando o dinheiro para manter a operação, embora todas elas sejam empresas que pertencem ao mesmo grupo da empresa mãe, que deve estar em um país cujo imposto é zero ou o mais próximo possível disso. Ao fazer isso, você evita que a empresa que processa o pagamento seja caracterizada como que está engajada dentro das atividades econômicas no país. Quem vai estar engajada, na verdade, é aquela que tem um galpão, é aquela que tem os funcionários. E essa paga imposto lá, mas ela não dá lucro, afinal, quem recebe o lucro acaba sendo a outra empresa, e aí ela distribui para a empresa matriz. Enfim, isso é um modelo que, em regra, costuma funcionar. E aí qual vai ser o país ideal para você montar a empresa mãe, aquela que vai ter o estoque, aquela que vai ser a que processa, vai depender muito de onde estão os seus clientes, o seu público consumidor, onde está também o seu fornecedor e onde você está. Porque alguns países possuem regras de CFC, Control Foreign Company, controle de empresas estrangeiras, que fala que, dependendo de onde esse controle ocorrer, a empresa, ainda que tenha sido registrada em outro país, vai pagar impostos do país que ocorre o controle, a tomada das principais decisões. Razão pela qual não adianta você registrar a padaria da sua cidade em Bahamas, por exemplo, que o fisco do Brasil vai querer tributar a padaria na sua cidade. Então, essas questões também precisam ser avaliadas. E é justamente por isso que nós estamos aqui produzindo esse tipo de conteúdo, para ajudar você a montar essas estruturas internacionais e diminuir a quantidade de impostos que você precisa pagar, porque ninguém sabe o que é melhor para fazer com o seu dinheiro do que você mesmo. Nada melhor do que deixar o dinheiro na mão daquele que faz o dinheiro acontecer, que faz o negócio girar, que constrói riqueza, gera empregos e faz o bem para a própria família, para o enriquecimento da população em geral com essas
trocas voluntárias. E certamente a LLC americana pode ser um dos principais modelos para você fazer isso. Se você quiser entender mais, então, como que funciona essa empresa em específico, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui no izinho que eu expliquei mais detalhadamente sobre ela, ou também na tela final, porque por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Mas antes de ir embora, não se esquece de se inscrever no canal, dar uma olhada nos vídeos antigos e também no nosso site, o link vai estar aí na descrição. Um abraço e até a próxima.